Momentos mais tristes dos desenhos. Desenhos animados geralmente são associados a momentos alegres, piadas leves e engraçadas. Eu acho que a maioria de nós assiste desenho para se entreter, mas isso não significa. Desenhos não podem entregar cenas intensas de drama. E existem alguns desenhos que são especialistas em fazer isso, como por exemplo Steven Universe. Steven Universe é com certeza um dos desenhos mais amados por todos da Cartoon Network. E é compreensível que o desenho é engraçado, além de ter uma história linear e bem profunda. E o que não falta em Steven Universe são momentos intensos e tristes. São tantos que é até difícil escolher um só. Então, antes de eu dizer, já comente aí o seu momento favorito em Steven Universe e deixe um like. Mas bom, um dos momentos que mais emociona em Steven Universe com certeza é no episódio Terráqueas, episódio 23 da terceira temporada. Esse episódio é emocionante não por si só, mas por uma grande junção de acontecimentos ao longo da série. Acontece que não era a primeira vez que a Ametista tinha lutado contra Jasper ou algum monstro, e ela era sempre rebaixada ou humilhada de alguma forma. Ela se sentia triste e inferior por não ser forte o suficiente. Cansada e magoada, a Ametista diz que é incapaz de vencer sua adversária, mas Steven, de pronto, tenta incentivar a Ametista. Ele fala para a Ametista não tentar ser igual a Jasper, pois ele e a Ametista eram únicos, e a Ametista tinha Steven para se consolar e ser mais forte, assim como Steven tinha a Ametista para as mesmas coisas. Após Steven dizer isso, a Ametista compreendeu e, emocionada, abraçou Steven. Nesse momento, um clarão envolve o corpo dos dois com um abraço e os dois se fundem pela primeira vez, e com isso estreia uma nova fusão, Quartzo Fumê. Esse momento é extremamente incrível e emocionante, é simplesmente magnífico de se ver, e é uma fusão do Steven com uma das gens principais. Eu acho que ninguém imaginava que a primeira fusão do Steven com uma gen seria com a Ametista, o que faz todo sentido, né? Já que a relação dos dois são muito bonita, como irmãos, e ambos se entendem, já que ambos se sentem diferentes de todos, e por isso se fundem. Definitivamente um dos melhores momentos da série, e é claro, ter o bônus que é muito gostoso ver a Jasper levando uma surra. Mas tem tantos momentos assim em Steven que fica um pouco difícil escolher um só, mas tem uma coisa em Steven bem emocionante, que eu não sei se extrapassa por aqui, mas ainda faz parte da série, então acho justo. E no caso, eu falo sobre Steven Universe, o filme, e a história da Spinel. Conforme assistimos Steven e vemos a história, descobrimos que a Rose Quartzo não era tão boazinha e perfeita, apesar de sim, no fim das contas, ela ter boas intenções. Ao longo da sua jornada, ela mostrou que na verdade era bem mimada e um pouco egocêntrica, além de ter cometido alguns erros, e alguns desses erros foi com a Spinel. Ela foi esquecida e tratada como um simples objeto pela Rose, justamente quem prometia libertar as gens para elas poderem serem quem quiserem, o que é meio irônico. Spinel era uma espécie de bobo da corte, ela tinha o objetivo de entreter a Rose, vulgo Diamante, só que com o passar do tempo, ela se cansou da Spinel e pediu para Spinel ficar esperando ela numa sala. Como as ordens de uma Diamante são absoluta, ela ficou lá, esperando durante 1000 anos, vendo tudo se passar, sem poder fazer absolutamente nada. Imagina a frustração da Spinel de ser esquecida e ser tratada como nada. É muito forte. E a música que ela canta, Drift Away, é muito emocionante. Sem dúvida, um dos momentos mais altos de toda a série. Mas tem um desenho que ninguém pensa nele em primeiro lugar quando se fala em momentos tristes, mas esse desenho tem alguns momentos bem emocionantes, sim, que são bem tristes. E eu tô falando de Bob Esponja. Uma trama emocionalmente intensa e marcante da aclamada série animada Bob Esponja, um dos episódios mais comoventes e tocantes envolve a amada esponja Barinha em seu momento de maior melancolia, a perda de seu amado caracol de estimação, Gary. O ponto de virada para a tristeza de Bob Esponja ocorre quando, devido à distração cotidiana, ele acidentalmente esquece de alimentar Gary, resultando na fuga do adorável caracol do lar. A narrativa se desenrola com um Bob Esponja devastado, cujo coração está mergulhado na tristeza, enquanto ele empreende uma busca angustiante por toda a fenda do biquíni, temendo que seu querido amigo tenha partido para sempre. A busca desesperada de Bob Esponja é intensificada à medida que
que ele pede desculpas publicamente pelo descuido que levou à partida de Gary. O clima de tristeza é amplificado pela melancolia tocante de Gary's Come Home, uma canção que é desnecessariamente boa. É sério, realmente não tinha motivo para essa música ser tão boa. A música ecoa a dor profunda de Bob Esponja e tocando as fibras mais sensíveis do coração do público. Nossa, eu falei bonito. A música serve como uma trilha sonora emotiva para as cenas de Bob Esponja. Ao longo do episódio, detalhes sutis são inseridos para aprofundar a trama e aumentar ainda mais a extensão do sofrimento de Bob Esponja. Elementos como flashbacks nostálgicos de momentos felizes com Gary e até mesmo eventos paralelos que refletem a tristeza do protagonista contribuem assim para a construção de uma narrativa densa e repleta de emoção. Assim, a perda de Gary se tornou mais do que um simples acontecimento na vida de Bob Esponja, ela se transforma em uma experiência dolorosamente profunda, repleta de lições sobre responsabilidade, amizade e a importância de apreciar aqueles que amamos. Claro que, por Bob Esponja ser um desenho majoritariamente de comédia, existem muitas quebras de tensões e piadas, mas mesmo assim, o episódio não deixa de ser fofinho, e não necessariamente você precisa chorar rios para algo ser emocionante. Então eu acho justo citar aqui, e eu acho que é válido citar também, a cena do primeiro filme do Bob Esponja, onde Bob Esponja e Patrick estão ficando ressecados e sem água, então eles cantam Eu Sou um Amendo Bobo. Essa cena sim, já cai mais o nosso conceito de emocionante e triste, já que ela é muito boa, e com certeza muita gente deve ter chorado assistindo. Esse filme todo é muito bom, e essa cena é excelente, mas sabe o que mais? Vira e mexe, alguém me pergunta sobre onde assistir os desenhos ou animes que eu falo. E bom, eu apresento para vocês o UniTV. O UniTV é um aplicativo muito legal que inclui mais de 280 mil conteúdos populares, como filmes, séries, programas de variedades, notícias, animações, esporte. Esse aplicativo é basicamente como uma TV com mais de 500 canais ao vivo, e tudo que você quiser você encontra aqui. Tem milhões de animes e desenhos com conteúdo sempre atualizado. O UniTV é o aplicativo que eu uso e recomendo, então não perca seu tempo e acesse o primeiro link na descrição do vídeo. E ele está disponível não apenas para celulares Android, mas também pode ser instalado em TVs. Então vem, experimente. Você pode baixá-lo através do link abaixo. E você pode também convidar amigos para fazer o download, não só para obter o VIP, mas também para ganhar alguns trocados. Mas é claro, se você for menor de idade, veja antes com seus pais. Mas dito isso, não perca mais tempo então e faça o download agora do UniTV. O link está na descrição e no comentário fixado. Hora de Aventura. Assim como o Steven Universo, Hora de Aventura também é recheado de momentos intensos e emocionantes, ainda mais por ser uma história contínua e linear. Eu acho que o episódio em questão não é surpresa, até porque é considerado, por muitos, a cena mais emocionante do desenho, que é no episódio I Remember You. Esse episódio é tão profundo e cheio de metáforas que é até difícil dizer. Nesse episódio, o Rei Gelado, inicialmente apresentado como principal antagonista, revela esse personagem de profunda tristeza e complexidade em um emocionante dueto com a Marceline. Esse episódio não apenas quebra os estereótipos, mas também lança uma luz sobre a trágica história do Simon Petrikov, o Rei Gelado. Antes dos acontecimentos principais da série, a narrativa retrocede no tempo, transformando para os anos tumultuados anteriores à série, onde Rei Gelado, então apenas conhecido como Simon Petrikov, emerge como um herói inesperado. Durante as sequelas devastadoras da Guerra dos Cogumelos, ele encontra uma jovem e assustada, a Marceline, oferecendo-lhe abrigo e segurança em meio ao caos pós-apocalíptico. Esse ato de bondade forma uma conexão improvável entre os dois personagens, prenunciando uma história de compaixão e tragédia. No entanto, a promessa de uma vida pacífica é cruelmente interrompida pela coroa mágica que o Rei Gelado usa. Enquanto concede poderes e imortalidade, ela extrai um preço alto, a perda progressiva de sua memória e sanidade. A maldição que recai sobre Simon é então explorada como uma poderosa metáfora para questões da vida, como transtorno bipolar e a doença do Alzheimer. O episódio destaca as lutas emocionais e psicológicas enfrentadas por aqueles que vivem com doenças mentais, oferecendo uma representação sensível e complexa das complexidades dessa condição, e a música deixa tudo mais tocante ainda. O dueto entre Marceline e Rei Gelado, embalado por uma trilha sonora emotiva, não apenas emociona quem assiste, mas também serve como uma espécie de veículo para transmitir as profundezas da dor e da perda. As palavras entoadas por Marceline carregam o peso de quem amou e testemunhou
declínio gradual daquele que um dia foi seu herói. Além disso, o episódio enriquece ainda mais a trama ao introduzir flashbacks adicionais, revelando momentos preciosos entre Simon e Marceline que não foram previamente explorados. Essas cenas aprofundam a complexidade da relação e expandem a narrativa, proporcionando aos espectadores uma compreensão mais abrangente dos personagens e de suas lutas compartilhadas. Assim, esse episódio não apenas revela o passado triste do Rei Gelado, que até então era um mistério, mas também se torna um pilar na construção de temas mais amplos, como o amor, o sacrifício e a inevitabilidade da mudança. Simplesmente lindo e inegavelmente carregado de mensagem. Mas não são só desenhos assim, podem ser emocionais. Desenhos voltados para um público mais novo também, como é no caso de Bluey. Bluey tem muito episódio feito para emocionar, e sinceramente, eu não sei exatamente qual é a opinião dos brasileiros sobre o episódio em questão, mas eu resolvi citar aqui porque vi muitos fóruns gringos, sites e matéria onde as pessoas citavam esse episódio em questão como o episódio mais emocionante de Bluey, e é o episódio Acampar. Nesse episódio comovente da série Bluey, a personagem encontra um novo amigo durante o acampamento, e a narrativa nos leva para uma jornada de emoções intensas enquanto a amizade deles se desenrola. Esse episódio não apenas destaca como Bluey pode ser bem emocional algumas vezes, mas também oferece um olhar sensível sobre as complexidades das amizades e das despedidas. A trama se inicia quando Bluey faz amizade com um colega de acampamento que só fala francês. A barreira linguística não impede a conexão instantânea entre eles, e os dois compartilham momentos de alegria, explorando junto o ambiente encantador do acampamento. No entanto, a alegria é interrompida quando a família do novo amigo decide partir antes da família de Bluey, sem que ele consiga se despedir, já que Bluey não entende o que ele fala. A incapacidade de comunicar a despedida deixa Bluey em um estado de desconforto e tristeza. Com isso, ela tem a ideia de que talvez nunca mais verá o seu novo amigo. É nesse momento de vulnerabilidade que ocorre uma cena marcante sobre o vasto céu estrelado, quando a mãe de Bluey entra em cena para confortá-la. A conversa entre a mãe e filha transcende as palavras, tocando os espectadores com a sinceridade e profundidade das emoções transmitidas. Bluey, olhando para as estrelas, pergunta com inocência: será que eu verei novamente? E a resposta da mãe é carregada de sabedoria e otimismo, dizendo: você nunca sabe, o mundo é um lugar mágico. É mó papo filosófico e bem profundo que dá para todo um peso na cena. Além de ser bem identificável, quem nunca fez alguma amizade quando mais novo e depois nunca mais o reencontrou? Eu acho que todo mundo já passou ou vai passar por algo assim. Além disso, o episódio se estende ao explorar flashbacks que não sabemos se são imagens do futuro ou apenas imaginários de Bluey, nos quais nos é mostrado ela se reencontrando com seu amigo francês, propositalmente vagos para ficarmos com aquela pulga atrás da orelha. É um episódio tocante e lindo. Bluey tem uma infinita lista de episódios tocantes e esse não é o único, tem mais, porém eu não vou citá-los aqui. Diga aí nos comentários qual é o episódio mais emocionante de Bluey pra você. Mas é isso, se você viu até aqui, deixa um like, se ainda não deixou, e considere se inscrever. Veja o vídeo que tá aparecendo aqui do lado, que eu acho que você vai gostar. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, valeu, falou, é nóis e tchau, tchau.